Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Deputados iniciaram o processo de votação do orçamento do Estado de São Paulo para 2021. O PL 627 de 2020 orça a receita e fixa a despesa, ambas estimadas em 246 bilhões e 300 milhões de reais. O valor é 3% superior ao orçamento de 2020. Por 42 votos favoráveis e 31 contrários, os parlamentares aprovaram o projeto que ainda precisa passar pela votação da redação final. Os parlamentares de diversas bancadas criticaram a proposta que é elaborada pelo Executivo. O deputado Castelo Branco, do PSL, abordou os recursos previstos para a área social. O governo reduz o orçamento de serviços essenciais em programas sociais para 2021. Ou seja, a proposta de orçamento do ano que vem, já fazendo a conclusão antes da argumentação, é de que ele aumenta a arrecadação, mas vai diminuir os seus serviços à população. A deputada Mônica, da mandata ativista do PSOL, ressaltou a necessidade de maior investimento na área de saúde. A gente pode discordar sobre um projeto de educação. Tem discordância aqui. Tem gente que quer colocar mais na iniciativa privada, tem gente que pensa X, tem gente que pensa Y. A gente pode discordar sobre os recursos e o financiamento da segurança pública. Mas a gente não deveria discordar da urgência de melhorar o investimento na saúde. O projeto de lei do orçamento recebeu 15.161 emendas dos parlamentares. Foram acatadas cerca de 3 mil. Os gastos mais expressivos do Estado previstos para o ano que vem são da Administração Geral do Estado, 83 bilhões e 346 milhões de reais, Seguridade Social, 38 bilhões e 358 milhões de reais. Também para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, 41 bilhões e 848 milhões de reais. Para a pasta de Educação, 35 bilhões e 403 milhões de reais. Para a Saúde, 23 bilhões e 740 milhões de reais. Na mesma sessão foram aprovados diversos projetos de autoria dos deputados, como o PL 688 de 2020, de autoria do deputado Maurici, do PT, que instituiu o mês de Dezembro Verde, dedicado à campanha de combate aos maus tratos e abandono de animais e de promoção da adoção e posse responsável. O projeto de resolução 19 de 2020, de autoria da mesa diretora, que trata da modernização administrativa aqui da Assembleia Legislativa, o presidente Cauê Macris, do PSDB, comentou. O intuito principal disso não é economia financeira, mas na prática nós estamos economizando recurso. Vai custar aos cofres públicos menos 2,5 milhões de reais essa decisão. Até porque nós estamos extinguindo 36 chefias, né? E quando falam, existe uma criação de cargo, não existe criação de cargo nenhuma. Nós estamos remodelando parte dessas chefias para virarem equipe técnica de apoio e subsídio à área principalmente parlamentar, que é o nosso grande objetivo, a área parlamentar. Os projetos de lei que foram aprovados em plenário seguem para sanção ou veto do governador João Dória. Seguindo então aqui no Jornal da Rede Alesp, relembrando, fazendo novamente o convite para você que está em casa para acompanhar a programação aqui da Rede Alesp, porque temos plenário novamente a partir das 2h30 da tarde. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com o novo coronavírus. A assessoria de imprensa da presidência informou que o resultado foi através do teste RT-PCR após o início dos primeiros sintomas. Ele ficará isolado nos próximos 7 dias.
mas continuará a trabalhar exercendo suas funções remotamente. O primeiro-ministro do país, Jean Castex, entrou em quarentena por ter tido contato com Macron. Ele iria apresentar hoje a estratégia de vacinação na França. Já a primeira-dama, Brigitte Macron, como faz parte do grupo de risco, ficará afastada do presidente nos próximos dias. Ela não tem sintomas e realizou um teste na terça-feira antes de visitar a ala pediátrica de um hospital parisiense. O resultado foi negativo. A viagem de Emmanuel Macron ao Líbano na terça-feira, na terça e na quarta, onde deveria passar o ano novo com militares franceses, foi cancelada. Vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com Bruno Boris, professor de Direito do Consumidor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Professor, com a pandemia, muitos farão compras de fim de ano pela internet. Quais são os cuidados que nós devemos ter para essa compra online? Bom, a primeira coisa que o consumidor ele tem que fazer é pesquisar preço, porque muitas vezes o consumidor ele entende que comprando pela internet ele vai se sentir seguro, até porque ele compra da casa dele, ele compra no trabalho, então ele fica muito à vontade, acaba realizando compras acreditando que o preço é barato e muitas vezes são fraudes. Então, a primeira coisa que o consumidor tem que pensar é procurar um preço barato dos produtos, né? Mas fazer essa comparação, essa pesquisa de preço. Uma coisa interessante também para dizer para quem nos vê agora, nos ouve, até porque essa prestação de serviço aqui do Jornal da Rede Alesp, tanto para as compras online quanto para as lojas físicas, os cuidados são os mesmos e os direitos do consumidor são os mesmos ou não, porque são locais diferentes de compra. Existe isso? Sim. Os direitos são semelhantes, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é um só para o Brasil inteiro. Então, claro que você tem regras semelhantes, mas o tipo de compra pode afetar, em parte, esses direitos. Então, por exemplo, quando vocês me perguntaram, mas quais os cuidados que o consumidor deve ter? Primeiro, pesquisar preço. Segundo, pesquisar o fornecedor que você vai comprar. Então, se você comprar uma grande rede de fornecedores, uma grande rede de marketplace, por exemplo, certamente vai ser um fornecedor que vai ter estrutura para atender a demanda, entregar os produtos dentro do prazo, e assim por diante. Agora, quando você compra na loja física, existem algumas peculiaridades que você não tem na loja virtual. Então, por exemplo, quando você faz uma compra online, você tem um benefício do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele prazo de desistência de 7 dias. Então, você pode desistir da compra no prazo de 7 dias, sem qualquer motivo. Basta o consumidor receber o produto, ele olha e fala, nossa, não gostei dessa cor, ou simplesmente acordei mal-humorado hoje. Eu posso devolver? Posso, mas dentro do período de 7 dias, e a compra ela tem que ser realizada por internet ou por telefone, ou seja, o consumidor ele não foi na loja física. Por quê? Se o consumidor ele for na loja física, aí a regra muda um pouco. Claro que o consumidor ele pode reclamar de um produto com vício, com algum defeito, ele pode. Mas se ele vai até a loja e manda entregar na casa dele, se ele comprou lá na loja, ele não pode olhar para a cor do produto e depois falar, eu não gostei da amarela, eu quero a verde. Não. Em princípio, ele só vai trocar por causa da cor se o estabelecimento, o lojista, ele tiver uma política de troca por motivo de cor, ou uma política de troca em até 30 dias. Agora, se ele comprou na loja física aquele produto, em regra, exceto se houver algum problema no produto, ele não poderia desistir. Professor Bruno, eu particularmente sou uma assídua consumidora aí de produtos via internet. E eu adoto algumas medidas de segurança para não ter nenhum problema. Eu faço uma pesquisa, uma busca geral ali do produto que me interessa,
vejo o menor preço, mas não uso aquele link. Se é uma loja conhecida e tem um aplicativo, por exemplo, eu fecho aquele link e vou para o aplicativo conferir se o preço bate. Depois, o sistema de pagamento também eu sempre me preocupo. Eu dou preferência para aqueles sistemas que eu já fiz o cadastro. Então, só tenho que fornecer o e-mail, eu não preciso fornecer, por exemplo, o meu CPF ou outro dado. E dessa forma, eu tento me resguardar para não ter nenhum problema. A minha pergunta é, se o consumidor não tem esse mesmo cuidado e acaba caindo num golpe, há alguém que deva ser responsabilizado ou isso é uma responsabilidade do consumidor que não tomou as precauções? Vamos lá. Vai depender da situação. O exemplo que você me deu foi de um consumidor que, ingênuo, fez uma contratação com um lojista, um fornecedor virtual desconhecido e não recebeu o produto. Ele entrou na loja lá, uma loja desconhecida, Bruno Boris Eletrônicos, fez uma compra de um celular e recebeu um tijolo. Tá? Depois, quando ele vai reclamar nessa loja, ele vai constatar que essa loja Bruno Boris Eletrônicos não existe, nunca existiu. Aí, infelizmente, nessa situação, ele vai ficar no prejuízo, porque foi ele que escolheu a loja, ele que pesquisou ou não pesquisou e fez a compra e fez a transferência do dinheiro ou passou o cartão de crédito numa empresa que efetivamente não existe. É claro que se ele pagou por um meio eletrônico, um meio de pagamento eletrônico, que existem meios de pagamento eletrônico hoje, além do cartão de crédito, é possível ainda que o consumidor tente, conforme as regras dessa moeda eletrônica, retomar esse dinheiro. É possível, talvez, se ele seguiu as regras adequadas desse meio de pagamento eletrônico, retomar. Agora, se simplesmente ele foi no site de uma loja desconhecida, pagou por boleto, o brasileiro gosta muito de pagar por boleto, pagou em boleto, que o débito é automático, e a loja não existe, infelizmente ele caiu num golpe, e aí o que ele tem que fazer é procurar uma delegacia, comunicar esse estelionato, é um crime, inclusive, esse golpe que ele sofreu, para a polícia investigar e ver se ela consegue chegar nos efetivos responsáveis por esse site fake, né, por esse site fraudulento, porque sempre vai ter um ser humano por trás. Às vezes é difícil você chegar, mas sempre vai ter alguém por trás. Pode até ser um laranja, mas sempre vai ter alguém por trás. Por isso que é importante, como você mesmo disse, checar o fornecedor, verificar se é um fornecedor idôneo, né? E hoje, pela internet, você consegue fazer essas buscas com uma certa facilidade. E, professor, com relação aos preços, né? A Melissa disse há pouco que ela faz, né, uma busca aí na internet antes de efetivar a compra. Com relação a preços abusivos dos produtos, como funciona, qual o direito do consumidor e se na mesma loja o valor da loja física do produto é um e o valor no site é outro, o que fazer? Bom, vamos lá, Júlia. O que acontece? O consumidor ele tem que fazer essa pesquisa. Se, com base na pesquisa que ele fez, existem até aplicativos na internet que o consumidor pode comparar preço. Ele verificar que um preço é 3 vezes maior do que a média, né? Ele é de fato abusivo, certo? Ele pode fazer uma denúncia nos órgãos de defesa do consumidor. Ele pode reclamar no PROCON, ele pode até, eventualmente, de maneira individual, o próprio consumidor, a consumidora, propor uma ação e pedir para que o juiz determine que o produto seja vendido pela média do preço, né? Mas isso é algo um pouco mais complexo, né? Demanda consultar um advogado, entrar com uma ação judicial. O adequado é você fazer uma reclamação no PROCON e o PROCON local, do seu município, do estado, vai fazer uma fiscalização e constatar se esse produto está muito acima, né, da média do mercado. Então, esse é o primeiro ponto que o consumidor pode fazer. A partir daí, os órgãos do estado vão verificar. Se houver uma abusividade, o PROCON ele pode multar o estabelecimento. Atenção, Júlia e Melissa, esse valor dessa multa, muitos consumidores confundem, não vai para o consumidor. Esse dinheiro da multa vai para o Estado. Uhum. Então, toda vez que aparece uma notícia jornalística de que o PROCON multou o fornecedor em R$1 milhão, R$500 mil, R$10 mil, esse dinheiro não vai para o consumidor.
esse dinheiro vai para o Estado, né? Para o município. E aí o Estado ou o município que vão utilizar esse dinheiro para educar o consumidor, fiscalizar outros fornecedores. Então, como eu falei, o consumidor ele vai lá e faz a reclamação dele e deixa a cargo dos órgãos fiscalizar. Diferença de preço entre loja física e loja virtual. Não há vedação, não há proibição na lei em relação à diferenciação de preço. Ou seja, o preço pode ser diferente, sim, de uma loja física e de uma loja virtual. O que não pode acontecer, por exemplo, é você ter na loja física, no mesmo fornecedor, da mesma marca, digamos assim, na loja do bairro X o preço é 10, na loja do bairro Y o preço é 20. Isso aí não pode, tá? Porque você está, de alguma maneira, até discriminando os consumidores dos bairros diferentes. Agora, pode ter preço diferente da loja física para a loja virtual? Sim, não tem problema. Desde que esteja bem informado para o consumidor dessa diferença. Olha, aqui na loja virtual, se você comprar pela loja virtual, você vai ter um desconto maior. Mas não há proibição para isso. Uhum. Professor, um problema que a gente viu acontecer muito na Black Friday foi que alguns consumidores reclamaram que o preço foi aumentado semanas antes da Black Friday e aí foi ofertado ali um suposto desconto que na verdade não era. Eu particularmente vi isso acontecendo numa determinada loja de cosméticos que eu compro e tinha comprado 3, 4 semanas antes, o valor realmente mais baixo, aí eles aumentaram o valor e aí esse valor aumentado foi o que foi ofertado para Black Friday. Nesse caso, como que o consumidor prova? Basta um print de antes do valor anterior e do valor atual ou é necessário aí uma investigação ou alguma outra forma de comprovar essa irregularidade do estabelecimento? Bom, em relação à Black Friday, de fato, infelizmente, alguns fornecedores acabam utilizando essa estratégia. Hoje, muito menos, tá? Porque os órgãos de fiscalização, os PROCONs, eles fazem uma fiscalização muito mais firme e os próprios consumidores acompanham com mais atenção. Tá? Então, você mesma disse que uma loja que você costuma comprar, então você já está acostumada com o preço, você percebeu que houve um movimento de majoração do preço e depois houve uma queda, mas que não era tão acentuada assim, foi uma espécie de maquiagem, né? Foi uma forma de publicidade enganosa, uma oferta enganosa. Isso, se o consumidor conseguir demonstrar, né, com um simples print do celular ou da internet, que houve essa prática, ele pode sim exigir o cumprimento da oferta, né, pedir uma indenização por danos morais, se for o caso, claro, né? Não é tão fácil assim obter indenização por danos morais, é bom deixar isso claro. As pessoas às vezes pensam que, então, Bruno Borges disse que é só entrar com uma ação e pedir dano moral porque eu não consegui comprar a minha garrafa d'água, ou o meu shampoo, ou o meu esmalte. Não é tão fácil assim. Tem que demonstrar que efetivamente você sofreu um dano, um prejuízo psicológico, não é tão simples assim como as pessoas pensam. E aí, comunicar também os órgãos dessa oferta, publicidade enganosa, e os órgãos vão poder, aí sim, fiscalizar e multar. É claro que, se você percebe que houve um preço, uma prática enganosa, né, na Black Friday, não há muito que o consumidor possa fazer. Ele pode, eventualmente, fazer uma reclamação, falar, olha, esse preço não está tão bom assim como você está dizendo, e tentar negociar um desconto um pouco maior. Mas se o fornecedor não o fizer, aí não tem outra solução para o consumidor. Ele vai ter que reclamar no PROCON, entrar com uma ação no Juizado Especial de Pequenas Causas. Professor, uma outra situação recorrente é quando a gente está nas redes sociais, aparecem algumas propagandas de algumas determinadas empresas. Na propaganda, o valor do objeto é um valor. Quando você clica, vai para o site dessas redes, tem outro valor. E aí? Então, a oferta, quando ela é feita, ela vincula. Então, a oferta vincula. Se eu, por exemplo, falo, olha,
se a entrevista for boa, eu estou devendo um café para vocês. E a entrevista for boa, eu sou obrigado a dar um café para vocês. Porque a oferta, quando você propõe alguma coisa, ela vincula a pessoa que propõe, né? Então, quando um fornecedor ele fala que o preço é aquele destacado no link, e você clica e o preço é outro, o consumidor ele pode exigir aquele preço inicial. Claro, veja bem, por isso que o fornecedor, quando ele indica o preço, em regra, tem que colocar o preço à vista, não o preço parcelado ou o preço ou a parcela, porque existe uma estratégia na prática comercial que é punida, inclusive, quando você dá destaque mais ao pagamento parcelado, um produto de R$1.000. Eu parcelo em 10 vezes de R$100. Aí eu destaco lá, celular, R$100. Aí você fala, R$100? Mas não, aí está escrito pequenininho embaixo, 10 vezes de 100. Esse tipo de prática comercial não é adequada. Você tem que falar, celular R$1.000, isso chama atenção, e aí você colocar o valor parcelado embaixo. Se você inverte a regra, olha que interessante, e coloca lá o preço menor para chamar a atenção do consumidor, e quando ele clica o preço é maior, em regra, olha o risco do fornecedor. Ele teria que cumprir a oferta. O consumidor ele pode entrar com uma ação, né, e pedir para o juiz determinar aquele estabelecimento a vender o celular por R$100. Porque, de fato, aquela publicidade dava a entender que o preço era de R$100. Repito, a publicidade tem que induzir o consumidor a esse erro. Se estiver claramente falando que é um parcelamento, algo do tipo, aí fica um pouco mais difícil provar. Mas se simplesmente tem um preço, você clica e depois é outro preço, isso é uma oferta que o consumidor ele pode exigir. E aí o fornecedor tem que vender por esse preço. Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria saber se o comprovante ele é sempre obrigatório a gente guardar e por quanto tempo? Então, sempre é relevante guardar. Tá? É claro que se o fornecedor lhe der uma nota fiscal, automaticamente, uma nota fiscal eletrônica, ou enviar um e-mail para você, quando você faz compra por internet, isso é comum, você faz uma compra por internet, o estabelecimento já encaminha para o seu e-mail cadastrado na sua conta eletrônica o pedido. Isso já serve como prova. Agora, sempre é bom, principalmente nas ofertas que pareçam ser muito interessantes, você ter um print na tela para demonstrar a sua boa-fé, né? Para demonstrar para um PROCON ou para um juiz de direito que você acreditou que aquele preço era de R$100 e você tem até uma prova para comprovar que naquele dia o produto estava por aquele preço, para exigir. Então, é importante. Agora, você tem que guardar até o momento do recebimento do produto, né? Se você não receber o produto, você já vai poder utilizá-lo. Agora, não tem uma regra, né? Se você for super conservador, você vai guardar esses comprovantes aí por 5 anos, que em tese seria o prazo prescricional do próprio Código de Defesa do Consumidor para você processar o fornecedor. Então, sendo ultra radical, guardar por 5 anos. Mas fez uma compra por internet, tenha o print da tela da oferta, da compra, assim que você recebeu o produto e a nota fiscal, aí você não precisa mais guardar esses outros documentos, né? Tá certo, professora. A gente agradece muito os seus esclarecimentos, a sua ajuda aí para a gente conseguir ter um final de ano sem dor de cabeça aí nas nossas compras. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a vocês e ao pessoal da Alesp também. O governo de São Paulo entregou neste semestre 2 unidades do programa Creche Escola na região de Assis. As construções nos municípios de Cândido Mota e Pedrinhas Paulista foram realizadas graças ao investimento de mais de 3 milhões de reais da Secretaria Estadual da Educação, em parceria com as prefeituras locais. A creche município Walter Aparecido Franciscani, em Cândido Mota, tem capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos. Já EMEI Francesco Romano, em Pedrinhas Paulistas, pode receber 70 alunos da mesma faixa etária. Os 2 prédios possuem salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e áreas de serviço.
as unidades também respeitam todas as normas de segurança e de acessibilidade. Com o projeto, o governo paulista espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente em localidades com maior vulnerabilidade social. Desde a sua implantação em 2011, foram entregues 409 unidades dentro do programa Creche Escola e outras 192 estão em execução. Na região de Assis, já foram entregues 7 unidades e outras 3 estão com as obras em fase de finalização. E a Secretaria de Estado de Logística e Transportes, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, vai investir mais R$ 3.700.000 nos serviços de conservação especial e de reabilitação da sinalização horizontal da SP-063, rodovia Luciano Consolini, no trecho entre os quilômetros 18 e 26, em Itatiba. A iniciativa atende reivindicação do deputado Edmir Chedid, do Democratas. O deputado Edmir Chedid explicou que dessa forma será possível manter por mais algum tempo as condições de tráfego na SP-063, o que seria ideal para a execução de obras e de serviços de restauração de grande parte da extensão da via. Mas, enquanto isso não ocorre, a liberação desse investimento garante o conforto e a segurança dos usuários desse sistema viário. Dentre os serviços de conservação especial contratados pelo Departamento de Estradas de Rodagem estão as intervenções na camada de rolamento, estrutura do pavimento e no sistema de drenagem superficial e profunda, além da reabilitação da sinalização horizontal da SP-063. Parlamentares aprovaram um projeto que amplia o porte de arma dos profissionais da segurança pública. O texto é de autoria da deputada Adriana Borgo, do PROS, e do deputado Márcio Nakashima, do PDT. A ação visa alterar a legislação referente aos agentes de escolta e vigilância penitenciária. O objetivo da proposta é permitir que esses servidores possam portar arma de fogo de forma segura, possibilitando a ampliação para o acesso do objeto, o que é propriedade do Estado, mesmo durante o horário de folga. A parlamentar Adriana Borgo explicou as motivações da iniciativa. Nosso projeto, ele visa o acautelamento dos profissionais de segurança pública da SAP, da Polícia Penal. Hoje, os policiais penais, eles têm a arma durante o serviço. Para ir embora, eles têm que desarmar e, mesmo assim, continuam sendo policiais penais, correndo o risco, não tendo como se defender no caminho. Então, esse projeto veio para legalizar o acautelamento, ou seja, para que ele tenha uma arma, apesar de ele já ter o porte, é só uma questão de logística da arma, para que ele possa ir e voltar no seu itinerário de casa para o serviço armado. Já o deputado Castelo Branco, do PSL, comentou os desafios enfrentados pelos agentes. Hoje, o agente penitenciário, ou policial de presídio, popularmente conhecido, ele tem autorização para usar porte de arma, evidentemente, dentro do presídio. Acontece que quando ele sai da unidade prisional, ainda fardado ou não, ele continua sendo alvo. Então, ele precisa estar permanentemente armado. Agora, a proposição entra em vigor na data de publicação do Diário Oficial do Estado. Continuando o nosso giro de entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, já nós temos mais uma entrevista importante para você aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu gosto sempre, Melissa Araújo, de dar spoilers aqui. Ela já até sabe o que eu vou falar. Nós temos gravado, nesses últimos meses, muitos programas, o Conexão Legislativa, o Alesp Conecta, a Mel também no comando do Ideias e Debates. O que temos de novo por lá no canal da Rede Alesp no YouTube, Mel? Olha, tem muita coisa interessante, a gente tem falado dos mais diversos assuntos. Recentemente, eu gravei com o deputado Alex de Madureira falando do projeto dele que se tornou lei, que é um projeto que obriga as farmácias, quando forem pedir o seu CPF, dizer para que vão pedir. Ah, mas é para um desconto. Quanto que é esse desconto? Onde vai ser empregado esse desconto? Em que produto? Então, para que os seus dados não fiquem expostos indevidamente. Isso é diferente da nota fiscal paulista, que é
Uma outra forma de pedir o seu CPF e é nos terminais. Normalmente, o cadastro da farmácia, você fala verbalmente, alguém em volta pode estar ouvindo e aí expõe você. A gente tem gravado bastante, como eu mencionei anteriormente, gravei ontem com esses profissionais do SAMU aqui do Brasil, e de Londres, e mais um advogado estava nesse debate, que é um especialista em saúde, falando sobre como é que é o atendimento deles e como é que tem sido o enfrentamento à pandemia. É uma visão diferente. A gente, quando ela fala, a paramédica fala sobre o número de óbitos que ela teve que atestar nos últimos dias, é difícil para a gente ouvir esse tipo de coisa, é muito difícil. Outra questão também muito abordada aqui pelos nossos apresentadores e repórteres são justamente os novos mandatos de prefeito em todo o estado de São Paulo. A gente tem repercutido bastante para levar para a população das regiões. Lembrando, a Rede Alesp serve todo o estado de São Paulo, toda a população do estado de São Paulo assiste a programação da Rede Alesp. Vai poder saber um pouquinho mais também do seu gestor, ou aquele que continua, né, o seu mandato, ou então naquelas cidades que trocam de mandato, como serão os desafios para 2021. Falar em 2021, Mel, desafios interessantes para a gestão pública, né, Melissa? Acho que a gente tem ouvido muito aqui no Jornal da Rede Alesp, tanto os especialistas quanto gestores públicos falando desses desafios, né? 2020 a gente não tem como não dizer que foi um ano atípico e de fato não havia nenhum precedente na história que fosse parecido com o que tivemos no ano de 2020. 2021 a gente ainda tem um rescaldo, por mais otimistas que a gente seja, a gente tem que falar do rescaldo aí, porque afinal de contas a gente não vai começar o ano com a vacina, a gente ainda vai demorar um pouquinho para tomar a vacina e ter o efeito dela efetivamente para conseguir retomar. E aí é importante que a gente diga, por exemplo, que não é tomar a vacina e deixar de usar máscara e os protocolos. Tudo isso vão ser deixados gradativamente. Quando a gente fala com os prefeitos, a gente tem essa visão também, porque eles também trabalham no rescaldo da pandemia aí no próximo ano. E muitos com municípios muito pequenos, com uma arrecadação, como eu falei com o deputado Paulo Fiorillo, com uma arrecadação muito pequena, que dependem muito do Estado, dependem muito da União, e todos esses entes federativos tiveram impacto no que arrecadam. Então, na hora de distribuir os valores, esse impacto também vai ser sentido. E aí, o que é interessante, a gente lembra que são 645 municípios, que a gente tem o privilégio também de conhecer os municípios. Sim. Né? De conhecer o estado, porque às vezes tem municípios que são pequenos, né? 2 mil habitantes, 4 mil habitantes, 10 mil habitantes, e a gente não conhece, a gente que está aqui na capital não conhece. E tem esse privilégio de conversar com o prefeito, saber o que está acontecendo ali na cidade, as riquezas da cidade e saber que, por exemplo, o estado de São Paulo é muito, muito bonito e aí, de repente, é um lugar que as pessoas se interessam aí em visitar, né? Falar em visitar, Melissa, nas últimas entrevistas aqui do secretário de Turismo, Vinícius Lumertz, ele disse justamente que a retomada do turismo aqui no estado de São Paulo passa pelo estado de São Paulo. Passa, então, de nós que estamos na capital, ir visitar as cidades do interior paulista. E o quanto o pensamento do governo do estado de São Paulo é justamente fortalecer esses municípios que, claro, perderam muitas receitas por serem instâncias turísticas, mas que nessa retomada em que as pessoas não devem ir a longas distâncias, pegar ônibus, avião e afins, ajude justamente nessa retomada econômica, porque vamos falar a verdade? Pouquíssimas pessoas conhecem o seu próprio estado. Exato. Todo mundo quer ir para algum outro estado, para algum outro país, né? E nós temos tantas belezas, né, naturais no estado. Exatamente. Ou próximo, em estados próximos, né? Que é interessante, é um alerta também dele. Muito, muito bacana, muito legal mesmo. E
Inclusive, o secretário teve essa semana aqui prestando contas, como o deputado Paulo comentou. Acho que, se eu não me engano, na terça-feira ele esteve aqui e falou, reforçou essa questão do turismo interno, e que, de acordo com dados que a secretaria levantou, existem 13 milhões de reais aí na mão das pessoas, dessas pessoas que gostam de viajar e que podem ser investidos dentro do estado de São Paulo e devem ser investidos dentro do estado de São Paulo. E aproveitando, Mel, o deputado Paulo Fiorillo falou do cônsul italiano, vamos dar uma notícia sobre a Itália. O governo italiano estuda a possibilidade de reclassificar todas as regiões como zonas vermelhas para o risco de transmissão do novo coronavírus durante o período de Natal e Ano Novo. A hipótese é implementar o fechamento do comércio não essencial e a proibição de sair de casa, a não ser por motivos de trabalho, entre os dias 24 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021, exceto nos dias 28, 29 e 30 de dezembro. Porém, as novas restrições estão provocando um impasse entre os representantes dos governos. De acordo com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, o governo está trabalhando para tentar reforçar o plano de Natal, para chegar em uma condição de resiliência máxima. As medidas para diminuir o contágio estão funcionando até agora, mas autoridades italianas estão preocupadas justamente com as festas de final de ano e com as situações de confraternização nos últimos dias. Como o país faz parte da União Europeia, uma parte da população italiana já deve começar a ser vacinada no final desse mês. A expectativa é que o país vacine entre 10 e 15 milhões de pessoas até o final da primavera na Europa. E vamos de entrevista. Daqui a pouquinho, entrevista no Jornal da Rede Alesp. Essa preocupação na Europa é muito peculiar e reticente. Lembrando, a gente está falando da Itália. A Itália foi o grande epicentro da Covid-19, lá em março, em abril, no início da pandemia, né? Tivemos altíssimos casos e números de mortes em cidades italianas, principalmente em Bérgamo. É preciso, ao mesmo tempo, deixar a população agir, mas, ao mesmo tempo, as autoridades italianas estão segurando a mão. Justamente nessa questão, nesse momento em que nós estamos, que são as festas de final de ano. Não sei se você concorda, Mel, mas apesar das festas de final de ano, não dá para sair, para confraternizar no sentido de, para essas grandes festas que fazem. Nós tivemos aqui no Jornal da Rede Alesp a fala também de alguns especialistas dizendo dessas festas clandestinas que estão acontecendo. Sim, eu acho que é importante que a gente deixe muito claro que não é porque as autoridades querem tirar o Natal ou restringir a vida das pessoas. Não é isso. As pessoas estão morrendo e num volume que foi o mesmo do início da pandemia. Então, para preservar as vidas de todos, as medidas de segurança são necessárias nesse momento. Então, o que tem sido adotado aí pelos governos, tanto na Europa, e a tendência é que em todos os países façam, é porque quando a gente fala em segunda onda, a gente está falando de uma nova contaminação por um vírus que não é o mesmo que a pessoa se contaminou. Geneticamente são vírus diferentes. Né? A famosa mutação do vírus. E aí é importante a gente salientar isso, porque as vacinas foram preparadas para uma gama de vírus. Sim. E se o vírus começa a sofrer uma variação muito grande, essa vacina pode já não ser mais eficaz. Eu não estou afirmando que é isso, mas a gente tem que considerar essa hipótese, uma vez que eles estão tentando conter justamente para que isso não ocorra. E a gente espera que não vai ocorrer com ninguém essa nova contaminação. Então, manter os cuidados. Mas eu já tive a Covid e não preciso mais me preocupar. Não é isso. Você tem que se manter alerta porque o vírus ainda circula entre nós. Até porque, Mel, você falou dessa questão, né? Quem já teve a Covid-19, se despreocupar
também a ciência diz o contrário. Nós tivemos um caso de reinfecção no estado de São Paulo confirmado. Então, não necessariamente quem já pegou a Covid-19 continua imune a ela, né? Então, por isso, a gente reforça aqui no Jornal da Rede Alesp sobre essas questões de isolamento social, se fique em casa, se não precisar ir para a rua, questão do uso de máscara, o álcool em gel. É preocupar para o outro, né? Eu acho que a gente tem que pensar no outro nesse momento, Melissa. Eu não sei. Na minha casa, a gente adotou protocolos sanitários para quando vem da rua para dentro de casa. Esses protocolos se mantiveram desde o início da pandemia e não vamos mudar, porque é uma segurança de todos. E se você for analisar, a gente de fato vem contaminado da rua. Não necessariamente com Covid, mas a gente vem contaminado da rua. Então, protocolos que ajudem na nossa saúde de uma maneira geral, por que não mantê-los? E é isso mesmo, Melissa. E agora sim, vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora com a Estela Susequinde, ela é especialista em consumidores e fala dos clientes que recusam a usar máscaras. Boa tarde, Estela. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, Estela. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Estela, o que é lifelong learning? É um aprendizado de longa data, na verdade, você vai aprendendo a vida inteira e que não depende de faculdades, nem de curso, nem de escola. São aprendizados que a vida nos traz e a gente vai aprendendo sempre. Então, a gente pode dar como exemplo que é usar a máscara, que a gente teve que se acostumar a usar a máscara, como usar a máscara. Então, é um aprendizado que vai para a vida toda. É como os protocolos que eu acabei de mencionar, né? A gente fez a adoção de protocolos nas nossas residências e aí foi um aprendizado. A gente percebeu que, na verdade, a gente estava negligenciando algumas coisas, como, por exemplo, o calçado que vem da rua, que você pisa em alguma coisa contaminada e as suas mãos. As mãos, geralmente, a gente já era um hábito anterior de lavar, pelo menos eu acho, né? Então, mas eu acho que isso reforçou entre as pessoas. É isso, é manter esse aprendizado aí como não só sazonal, mas como para a vida toda? Exatamente isso. Eu até li uma frase interessante, fiz até um artigo sobre isso, que é, se você não aprendeu ou evoluiu nada em 2021, então agora você não vai aprender mesmo. Porque nós, em 2020, desculpe, nós, na verdade, às custas, né, da pandemia e toda essa loucura e mais de 183 mil mortes, aprendemos muito. E temos que levar isso para a vida toda. Agora, Estela, nós estamos falando justamente sobre essa questão de estar consciente em um momento de crise sanitária. Passa, claro, pela consciência de cada pessoa. E como, então, as lojas, os comércios podem chegar a essa influência com os seus consumidores, às vezes dentro dos seus estabelecimentos, o consumidor tira a máscara, abaixa a máscara, de um jeito empático, né? Olha, eu acho, antes de comentar, antes de entrar nesse aspecto do comércio, eu gostaria de contar, na minha casa, por exemplo, a minha filha teve Covid, porque teve que voltar para a faculdade, ela faz faculdade de medicina, teve Covid, voltou para casa no final de semana, assintomática. Ela está bem naquele nicho que a gente está vendo agora, que são jovens trazendo o vírus para dentro de casa. Ficou isolada. Então, essa é uma lição para todos nós também como família. Tá? E eu também tive uma experiência outro dia, eu encontrei... eu tenho um cachorro agora na pandemia, em home office tem que descer com o cachorro alguns momentos do dia. Encontrei uma pessoa extremamente religiosa, não sei de que religião, e que me perguntou por que eu estava de máscara. E eu falei, mas como assim? Me perguntar agora porque eu estou de máscara. E ela falou, Deus vai te proteger. Gente, Deus nos protege, mas Deus precisa de uma mão, precisa de uma ajuda nossa nesse momento. Então, acho que já começa do aprendizado coletivo. E falando agora sobre o comércio, desculpa, eu tive que desabafar isso, gente, porque foram duas coisas que foram muito importantes para a gente, que está acontecendo com muita frequência.
Sobre o comércio, o que fazer? Tem várias maneiras. Primeiro, a gente tem que dar ao cliente o direito da dúvida, né? Ele está sem máscara, será que ele esqueceu? Será que está no bolso? Será que deixou no carro? Então, primeiro a gente, senhor, uma abordagem simpática e lembrá-lo da máscara ou lembrar que a máscara não é para ser usada no queixo. E, eventualmente, a gente ter máscara para oferecer para esse cliente. Eu já vi vários locais que têm um dispositivo, que tem uma comunicação e tem a máscara para oferecer. Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é a gente ter uma comunicação muito clara com os nossos consumidores e com os nossos funcionários. A gente já está em dezembro. Desde março a gente está falando sobre isso. Sobre máscara, álcool gel, lavar a mão, distanciamento social. Mas, mesmo assim, a gente tem que enfatizar junto aos nossos funcionários e aos nossos clientes aquela frase: nós todos estamos exaustos e cansados do vírus, mas, infelizmente, o vírus não cansou da gente. Então, comunicar que ainda o uso de máscara, além de ser obrigatório por lei, é um fator de consciência nacional, mundial, e pensar no bem do outro. E fazer essa comunicação também. Pode falar. Pode falar, pode completar, por favor. Essa comunicação também tem que ser bem clara com os clientes, obviamente. Então, sinalização na loja, comunicar nas redes sociais quais cuidados que a empresa ou a rede está tomando. Sempre ter essa comunicação clara, em dois lados, clientes e com os funcionários. Pode fazer sua pergunta, eu continuo. Stella, com relação aos entregadores, às vezes eles chegam na nossa residência, estão com a máscara e outras vezes não estão. A gente reclama ali já para ele ou é de bom tom reclamar para a loja? Como é que faz? Como é que sai dessa situação que eu acho que é complicada, é constrangedora, até porque às vezes a gente sabe, o dia está quente, está ali num momento, né, difícil, a pessoa está ali trabalhando no dia a dia, mas a gente não pode descuidar dos protocolos de segurança. Nesse caso, qual que é a medida mais adequada? Eu acho que temos que fazer os dois. Comunicar, falar, olha, você coloca a máscara, por favor, né? Se ele não colocar a máscara, a gente tem que manter, então, por favor, deixa o pacote aí, depois que ele for embora, a gente pega. E tem que comunicar também à empresa. Então, e hoje está tão mais fácil, você pode comunicar pelo celular, pelo aplicativo, em todos os canais digitais. Então, tem sim que reclamar, tem que colocar. Gente, é uma obrigação e é nosso direito também a gente se proteger. E também a gente está ajudando o entregador, dando esse alerta, porque às vezes ele nem percebe, né? Eles estão numa correria. Uhum. Agora, Stella, você está falando desse modo gentil, né? Então, também de se falar, não só nos estabelecimentos, em alguns consultórios e afins, eu já presenciei isso, em que a atendente estava justamente atendendo as pessoas sem a máscara, uma pessoa pediu para ela colocar, ela deu uma desculpa, não colocou, e as próprias pessoas do local não pediram para sua funcionária colocar máscara. E aí? Isso é complicado. Tem que chamar o gestor. Eu já fiz isso várias vezes. Tem que chamar o gestor e tem que pedir. Falar, olha, tem que colocar máscara. Não tem desculpa. E agora tem muita gente que tem a desculpa que falou, já peguei Covid e não transmito. O que não é verdade, porque ele pode ter tido contato recentemente com alguém que está com vírus e o vírus ainda está em algum canal de pode passar para a gente, né? Então, tem sempre que chamar alguém e tentar reverter essa situação. Stella, eu acho essa sua colocação extremamente importante, né? Às vezes as pessoas que já tiveram deixam um pouquinho de lado essa questão. E não pode ser a transmissora né? Mas, por exemplo, ela está no mesmo local, pega uma caneta, pega um papel e a outra pessoa passa pelos os mesmos locais. Continua essa questão de consciência, né? Com certeza, com certeza. Assim, gente, 183 mil mortos é uma loucura. Como a gente não consegue conscientizar a nação? A gente tem que realmente dar todo mundo.
que eu encontro, eu falo, sabe? Eu tenho saído muito pouco, eu tenho saído assim quando é essencial, mas faz parte, agora a gente tem que realmente falar. E eu sempre falo de começar com essa maneira educada, gentil, mas de uma maneira enfática. Tá? Enfática. Então, outro dia uma vizinha comentou comigo que foi ao cabeleireiro a primeira vez e tinha uma outra cliente sem máscara. Ela foi embora. Então, os negócios, os gestores têm que se conscientizar que, além de tudo, eles estão perdendo o cliente no momento, numa crise sem precedente. Sem dúvida. Stella, recentemente eu entrevistei uma advogada especialista em condomínio e ela falou de uma ação que foi ajuizada. A gente já volta então a falar com a Stella, mas recolocando, né, em pauta, Melissa, o que nós estávamos falando sobre a proteção não só nossa, mas a proteção do outro. E é isso que a Stella, até nesse desabafo dela do início da nossa entrevista, mostrando o quanto para ela que trabalha com essa questão de consumidor no dia a dia também está difícil. Também para o lado para quem é dono de comércio está difícil. Porque até que ponto, até isso a gente quer entender com ela como é que é. Até que ponto o dono do estabelecimento tem esse, entre aspas, poder de dizer ao seu cliente, coloque a máscara. Exatamente. Né? A gente lembra que a gente sabe que a máscara não é confortável, a gente não está preparado. É diferente, por exemplo, dos países orientais, que eles têm essa cultura de tô gripado, já coloca a máscara, já é cultural deles. A gente não, a gente aprendeu ontem, né, praticamente. Sim. Então, a gente sabe que é desconfortável, mas é necessário. É um mal, entre aspas, necessário nesse momento para que a gente não fique doente. Eu não acho que é razoável ficar doente. Ainda mais numa doença em que você não tem a menor ideia como o seu organismo vai se comportar. Justamente, acho que esse é o ponto central, Melissa. Nós não sabemos como o nosso organismo vai se comportar se pega o vírus. Para mim, não existe mais essa questão de zona quem é mais propenso ou não. Todos nós, né? A gente não sabe como que vai ser, como vai desenvolver. A Stella voltou? A Stella continua o seu pensamento, por favor? Ou você tinha pergunta, né? Eu ia a Melissa ia fazer a pergunta. Stella, recentemente eu entrevistei uma advogada especialista em direito condominial e ela falou que uma condômina foi convidada a se retirar do prédio porque ela se recusava a usar máscara. Aí eu queria saber, no ambiente ali de consumo, também é possível convidar a pessoa a se retirar porque ela não está se recusando a usar a máscara? Deve acontecer, tá? Deve acontecer. Eu falo que, assim, em último caso, tem que se chamar a polícia. Quando a pessoa cria problemas ou está chegando numa situação desagradável, mas é para pedir para se retirar. Então, cai numa dúvida que nós tínhamos há pouco aqui, nessa sua reconexão. Até que ponto o dono do estabelecimento social, do comercial, ou quem está gerindo naquele momento o local, pode pedir para a pessoa usar a máscara e se ela não usar, então, para não entrar em confronto ali, vamos dizer direto, seria acionar a polícia toma as medidas cabíveis, é isso? Isso, com certeza. Nunca entrar em atrito diretamente para a gente evitar coisas extremamente desagradáveis, mas chamar a polícia e avisar o cliente, olha, infelizmente vou ter que acionar a polícia. Uma última para a gente encerrar. Eu estou dentro de um estabelecimento, uma outra pessoa também, ela não está usando máscara. Eu posso pedir e ela não aceita. Eu, enquanto pessoa física, posso chamar a polícia? Ou enquanto cliente, posso chamar a polícia? Pode sim. Perfeito. Melhores esclarecimentos impossível, né, com certeza. Melissa? Com certeza. A gente é muito triste, né? A gente está em dezembro, ainda ter que conscientizar todo mundo, mas infelizmente, eu falei, são coisas que a gente aprendeu, tá?
Eu gostaria de novo de voltar alerta e pedir aos jovens encarecidamente, tá? Eu falei, minha filha virou um perigo aqui na minha casa, trazendo o vírus para dentro de casa. Todos estamos cansados, mas em breve, gente, a gente tem que ver a luz no final do túnel. Temos que conscientizar gestores, funcionários, clientes e vamos em frente. Vai acabar. Com certeza. Com a nossa colaboração. Com certeza. Estela, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, seus esclarecimentos, essa troca que a gente sabe que às vezes a gente se torna um pouco repetitivo falando os mesmos assuntos, mas é porque a gente ainda continua com a necessidade de falar sobre a educação das pessoas no dia a dia para combater a pandemia. Muito obrigada. Um bom dia para você. Obrigada, gente. Bom dia, feliz final de ano, bom final de ano. E que a gente veja dias melhores. Obrigada, Estela. Com certeza, vamos ver. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, conseguiu, através de emenda parlamentar, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, o repasse de R$200 mil para a Prefeitura Municipal da cidade de Caieiras. Esse recurso será destinado ao custeio de despesas gerais e à manutenção das unidades de saúde. O parlamentar disse que os outros R$100 mil serão utilizados para a compra de equipamentos hospitalares. Ele ressaltou, abre aspas, Caieiras está recebendo uma verba muito importante para garantir que sua população tenha acesso à saúde de qualidade, com devida manutenção de suas unidades e a disponibilização de atendimento e tratamento de qualidade. Confira, então, outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco. O governo de São Paulo entregou neste semestre 2 unidades do programa Creche Escola na região de Assis. As construções nos municípios de Cândido Mota e Pedrinhas Paulistas foram realizadas graças ao investimento de mais de R$3 milhões da Secretaria Estadual de Educação, em parceria com as prefeituras locais. Em instantes, teremos a transmissão aqui da Rede Alesp, da coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Lembrando, as coletivas acontecem normalmente de segundas e quintas-feiras. Lembrando, semana passada também tivemos uma coletiva extra na sexta-feira para falar de algumas questões que foram revistas no estado de São Paulo. E a Rede Alesp transmite essa coletiva do governo do estado justamente para levar informação de qualidade para você, para que você que está em casa saiba o que está acontecendo. Então, o Jornal da Rede Alesp, com tudo que acontece sobre o Legislativo Paulista, termina por aqui. Então, não esqueça, preste atenção com o seu isolamento social e a gente vai para a coletiva do governo do estado de São Paulo.